Olá, pessoal. Professor Ricardo Russo, professor jornalista, professor de língua portuguesa, professor universitário. Meu negócio é a redação. E a gente vai atualizar hoje, dia 4 de fevereiro, os resultados do CNU, e tendo em vista todo o imbróglio que envolve o CNU, então uma série de problemas, mas eu quero falar com vocês para aqueles candidatos que estão pensando em entrar na justiça, em relação à redação, que é essa nossa preocupação maior, legal? Então, muita gente entra em contato comigo e eu quero passar algumas instruções básicas para você entender como é que a coisa funciona, porque ninguém tem obrigação de entender. Então, para a gente poder entrar na justiça, a gente precisa ter uma análise muito ampla de todo o processo que envolve, no caso, o CNU. Então, vamos pegar o case que mais chama a atenção, que é o bloco 4, só a título de exemplo para você. Legal? Quando a gente entra com um processo na justiça, aí qual é a sua preocupação? Vamos lá. Você diz assim para o prof, eu acho que a minha redação merecia uma nota melhor, o senhor pode dar uma olhada para ver? Esse olhar que eu vou fazer, ele não pode ser um olhar julgando pela minha capacidade ou pela minha visão da nota que você deve receber, mas sim pelos critérios de avaliação que foram fornecidos pela própria banca. Então, eu só posso analisar avaliando os critérios, porque isso é o que a gente vai chamar de um princípio discricionário. O que é a questão da discricionariedade? O agente público escolhe os critérios, escolhe os conteúdos que lhe cabe, o que ele acha interessante cobrar para recolher. Na sociedade, aqueles funcionários públicos que interessam para aquela instituição, para aquela organização, para aquela empresa pública. Então, é o princípio da discricionariedade. Logo, essa questão da discricionariedade, ela é uma questão na qual as bancas, de modo geral e na prática, acabam se acobertando pelas falhas cometidas. Então, esse é o princípio da discricionariedade. Eu escolho o que eu quero. Bom, escolher o que você quer é um dado de realidade. Mas há determinadas falhas que o seu advogado vai chamar de irregularidades ao longo do processo. Então, nós vamos olhar que irregularidades são essas na questão da redação para você entender. Então, você vai me mandar a sua redação para eu fazer uma pré-análise sem custo. Eu vou dar uma olhada na sua redação para dizer se você tem possibilidade ou não. E aí você pergunta assim, olha, eu recebi aqui uma nota X em redação. Então, lá no caso do CNU, você tinha uma nota de conteúdo, uma nota de idioma. Então, eu recebi a nota X. A nota era de 0 a 100, 50 para idioma, 50 para conteúdo. O professor acha que essa nota é justa, é o que todo mundo manda para mim. Eu não posso afirmar, pelos meus critérios, ser justa ou não. Eu preciso confrontar o princípio da discricionariedade, eu preciso confrontar com os critérios da banca. O que a banca estabeleceu como critério para ver se aquilo está dentro dos critérios da banca. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Mas, além de analisar a sua redação, não é uma coisa tão simples. Eu preciso ver se esses critérios são claros e objetivos. Então, vamos dar uma olhadinha. O grande assunto da semana passada, já fiz um vídeo sobre isso, né? É a questão da suspensão solicitada pelo MPU em relação aos resultados, que acabaram não sendo acatados. Né? Então, deixa eu mostrar aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, como é que como foram feitas essas recomendações. Só 2 ou 3 tópicos para você entender. Basicamente, as recomendações, elas foram feitas como princípio central o problema das cotas, né, da heteroidentificação. Então, teve gente que teve identificação, mas a identificação foi negada e não se deu a motivação, ou seja, as razões pelas quais você não foi identificado como negro ou pardo, como preto ou pardo. Legal? Bom, os princípios constitucionais que foram trazidos pelo MPU são aqueles que eu uso no laudo que eu faço. O que é o laudo? É um exame global, não só do seu texto, para ver se o seu texto ele teve a nota justa de acordo com os critérios, mas quais são os critérios? Como eles foram publicados no edital? Qual foi o princípio da motivação na hora que você fez recurso administrativo? Deram para você a oportunidade, de fato, de você explorar o contraditório? Então, esses princípios todos, que eu sempre trago lá nos meus laudos,
Eles estão aqui nos considerandos do MPU. Então, ele traz o artigo 37 da Constituição e ele fala no princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade da eficiência. O que é a publicidade? Tudo tem que ser claro, limpo e público, para a gente poder avaliar. Mais adiante, ainda explorando o mesmo documento, eles vão trazer os princípios da igualdade, que é a tal da isonomia, que é um princípio basilar na Constituição, extremamente importante, né? E outro que nos interessa muito na redação, que é a motivação adequada. Então, esses princípios constitucionais, que são direitos do cidadão, eles estão explícitos na Constituição e foram usados pelo MPU, mas, cara, eu já venho falando sobre isso há 1 zilhão de anos. Eu venho trazendo isso nos meus laudos. Então, quando você vai entrar no caso do CNU, quais são as irregularidades? O advogado que você vai contratar não é um especialista na área de avaliações de redação, nem de editais na questão da redação de concurso público, nem sabe como é o processo de avaliação da redação num concurso de massa. Só quem está acostumado a isso, portanto, tem que ser um professor de português que tenha know-how na área. Não adianta contratar o professor de português, que é um excelente professor, mas ele não sabe, nunca corrigiu, não sabe tecnicamente como se dá. E é isso que eu vou explicar para você. E é bom que você entenda. Se você está buscando concurso público, é importante que você entenda o que é uma redação em prova de concurso público. Há toda uma tecnicalidade que envolve uma correção de concurso de massa, justamente por ser um concurso de massa e justamente por você ter de atender à isonomia, à igualdade. Então, quando se fazem regras para corrigir a redação, o princípio da igualdade, aquelas regras precisam ser claras, objetivas e aplicadas a todos. Eu acho que isso é fácil de entender, não é? Bom, mas o que aconteceu então com o CNU? Primeiro grande problema que a gente constata no CNU é que os critérios não foram claros no edital, mas aí a gente tem um grave problema, porque o edital é que abre tudo, o edital é que traz as regras do jogo. Então a gente vai pegar lá, por exemplo, a parte de idioma, que é uma parte técnica, e independe do tema de redação, é uma parte técnica, legal? A gente vai ver que eles vão colocar critérios muito subjetivos, você fala, coerência, coesão, desvios gramaticais, norma culta e tal, tudo isso vale 50 pontos em 100, metade da nota. Mas tu não sabe quanto é de coerência, quanto é de coesão, quanto é desvio, cada erro, quanto que eu perco. Vamos pegar o caso do MPU agora, Fundação Getúlio Vargas. Olha só como uma coisa está acontecendo. A Fundação Getúlio tomou alguns cuidados nos critérios de avaliação, lá da questão da linguagem, né? da língua portuguesa, da linguagem. Aí vai aparecer lá, desvios gramaticais, por exemplo, desconta 0,8 pontos em 40, total, que vale a redação, 0,8 cada erro que você tiver de gramática. Então, o que acontece? Bom, eu estou indo para essa prova sabendo que se eu errar 2 crases e 3 vírgulas, eu tenho 5 erros, e esses 5 erros vão descontar 5 vezes 0,8. Isso vai dar 4 pontos de desconto, olha só. Quando eles me derem a nota, eles vão ter de dizer onde estão os erros e eu vou poder contestar. Olha, isso aqui não está errado, isso está certo. Não é? Ou não, legal? É aí que se dá a motivação. A motivação só pode acontecer se eu tiver critérios claros que foram dados no edital. Então, eu fiz o edital e eu disse, olha, quanto vale cada desvio de gramática? Vale tanto. Quanto vale a coesão? Quanto vale a coerência? Vale tanto, tanto, tanto. Isso tem um somatório todo de linguagem. Ah, beleza, ótimo, lindo, maravilhoso. E agora? Agora eu preciso dar prazo para que você, concurseiro, para você, candidato, possa contestar esse recurso. Né? Sebrasp faz isso. Então, eu tenho que ter um prazo para contestar. Olha, esses critérios aí não estão claros, não estão legais de contestar. Legal? Se eu não contestei, problema meu. Então, prazo para contestar. Olha só todo o processo. Se der o prazo, ok, segue a vida, vamos para a prova. Bom, você precisa, então, ao receber a prova, saber exatamente onde foram os seus erros. Ou seja, a parte de conteúdo precisa apresentar um espelho que diga assim, ó, para você receber a nota máxima de conteúdo, você teria que ter afirmado isso ao longo do seu tempo. Se você afirmou só metade disso, vai descontar 50% da nota. Esse é o critério claro. Quando der o recurso, prazo para o recurso administrativo, você sabe o que foi descontado. Legal? Olha, me descontaram no primeiro item da questão
que eu não falei completamente, mas lá na linha tal aparece, eu estou falando, então eu vou contestar a nota. O que aconteceu com o CNU? Deram uma nota de conteúdo e disseram, olha, sua nota é essa. E aí eu fui entrar com recurso administrativo, o aluno não sabia, o candidato não sabia onde houve esse desconto. Então aí você tem o problema da motivação. Ou seja, não há uma justificativa explicando qual o erro para você poder contestar e exercer o seu direito do contraditório. Logo, você foi roubado do o seu direito ao contraditório, foi furtado, porque você não sabe onde foi o erro. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Como eu fiz no CNU, eu vou ter que contestar todos os itens, mas acho que ele escreveu isso, um trabalho que dá, um trabalho maluco, não só para o professor preparar o recurso, então isso, para quem vai ler o recurso também vai ser complicado. Então, o que a gente observa em relação a isso, né? Uma série de irregularidades. Por quê? Porque o edital não estava legal, porque não houve motivação, ou seja, as notas que foram dadas foram notas aleatórias, que você simplesmente deram a nota e a gente não sabe qual foi o erro, e pior do que isso, né? A régua de correção, que era extremamente genérica, não especificava nada no edital, aparece apenas nas justificativas das liminares. Quando as primeiras liminares impetradas pela justiça são dadas e exige que a banca forneça a justificativa, aí aparece uma régua de correção, magicamente caída do outro mundo. Mas essa régua de correção tinha que estar lá no edital. Aquela parte de idioma, quando aparece, então, que os 50 pontos são divididos em 3 itens, tinha que estar no edital. Por que não estava no edital? E aí, quando acabou? Não, não acabou. Vai piorar. Quando a gente vai ver a régua, a gente vai ver que ela foi feita às pressas. Por quê? Porque aparece lá o primeiro componente, aspectos ortográficos, o segundo componente, aspectos textuais, o terceiro componente, aspectos gramaticais. São 3 aspectos. Os gramaticais valiam 25 pontos, os textuais valiam 10 pontos e os ortográficos valiam 15 pontos. Então, são os 3 aspectos. Por que isso não estava no edital? Né? Irregularidade muito factual. Os caras fabricaram aquilo. Mas não acabou. Quando a gente vai ver o que é que ali, os aspectos ortográficos que valiam 15 pontos, a gente vai ver os aspectos gramaticais que valiam 25 pontos, metade da nota, porque era 50 pontos de idioma, dentro dos desvios de gramática, estão de novo os componentes ortográficos. Então você tem 2 vezes a ortografia nos aspectos gramaticais e um componente chamado aspectos ortográficos. Há uma duplicação da ortografia, o que é um descuido muito grave da banca, porque não houve transparência, né? Afinal de contas, estão me descontando a ortografia onde agora? Preciso saber. Estão me descontando em aspectos gramaticais, mas eu quero que desconte nos desvios lá, por que está descontar aqui? Se apareceu 2 vezes, né? Então, olha só o problema que aconteceu. E para encerrar, lá em conteúdo, o último elemento lá dos 5 pontos, cada um que valia 10 pontos, o último elemento era a correlação e tal, é o último componente, né, que valia 10 pontinhos. Eu li trocentas redações e ninguém tirou a nota máxima. Ali ficaram com 2 pontos, eram de 2 em 2, 2, 4, 6 pontos. As exigências que colocaram para dar os 10 pontos são absurdas porque não estavam na pergunta do enunciado. E, por último, os enunciados da questão eram ambíguos e tecnicamente mal montados, que levaram a interpretações diversas do candidato, todas as interpretações possíveis. Eles queriam respostas padronizadas para perguntas muito abertas e genéricas, que não estavam claras, que estavam ambíguas. Então, os enunciados da questão também tinham problemas. Então, com isso, agora vamos costurar, afinal, vamos encerrar o papo. Com isso, o que eu estou dizendo a você? Que o problema não era só do seu texto, mas de todo um contexto que precisa ser analisado. Então, eu quero anular, eu quero fazer isso, eu quero retificar. Você precisa de um laudo, de um técnico que entenda dessa área, para analisar todos os componentes e depois analisar o seu texto diante disso. Por quê? Porque esse vai ser o ponto inicial para a sua ação judicial, porque o advogado não sabe, não conhece tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, as ambiguidades que eram anunciadas, o advogado não tem competência, e nem deve ter, porque não é a área dele, para conhecer que ambiguidades de linguagem só é só um técnico da linguagem, mas não um técnico da área
de direito. Por isso que tem que ter interface, né? É uma questão da área do direito, ela é multidisciplinar. Tem que ter um professor de linguagem, um professor de direito. Esse é o grande problema de você formular uma questão, especialmente nessa área do direito, como acabou acontecendo com o bloco 4. A análise daquela questão exige que alguém de linguagem faça uma análise para poder verificar se aquele enunciado está claro, porque sem a linguagem não existe operador de direito, e eu vou insistir nessa brincadeira, porque há 15 anos eu dou aula e formo advogados, e eu mostro como a questão da linguagem ela é proeminente, extremamente fundamental na área do direito. Então, lá foram questões mal formuladas tecnicamente. Portanto, o laudo serve de substrato e substância para que esse advogado pegue esses elementos e faça a ação ordinária, preferencialmente é isso, né? Exigindo as justificativas para ter a motivação da banca. Se não tiver, segue a ação para que o perito, então, isento, eleito lá pelo juiz, possa fazer essa análise. Essa é uma linha de ação, mas aí isso já não é minha área, essa é a área do direito. A minha área é um laudo, e esse laudo vai ter 14, 13, 15 páginas, porque ele confronta os critérios, ele mostra outros critérios de outras bancas para você confrontar e ver como aqueles critérios são mal elaborados. Então, há uma série de impropriedades. E disso se fala pouco, porque sobre isso pouca gente conhece, né? Ou seja, a análise de um texto, nem um juiz conhece, nem um advogado conhece, pouca gente entende exatamente, tecnicamente, os erros graves que houve na banca, e outros mais, hein? Porque eu só dei para vocês um spoilerzinho aqui, tem uma penca tecnicamente, de impropriedades e irregularidades que foram feitas pela banca CNU. Então, fica registrado aí para você que me segue. Grande abraço, meu querido. Lembra que o importante é a gente estudar a redação. Então, vai fazer meu curso de redação para não depender de recursos, legal? É um curso enxuto, aulas gravadas, material didático, correção de redação, tudo feito por esse professorzinho aqui. Legal? E te inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda, né, carinha? Manda para a galera, espalha para o mundo e faça as suas perguntas. Vou deixar na descrição do vídeo meu contato, meu WhatsApp, meu Instagram. Tamo junto.